900 milhões de usuários. Imagine esse número por um instante. Não são apenas contas, são 900 milhões de identidades, históricos de conversas, coordenadas geográficas, redes de contatos e segredos industriais, políticos e pessoais. No dia 24 de agosto de 2024, quando o jato privado Embraer Legacy 600 pousou no aeroporto de Le Bourget, nos arredores de Paris, o mundo assistiu à queda do último mito da resistência digital. Pavel Durov, o homem que construiu sua imagem sobre a premissa de ser inalcançável, foi detido pelas autoridades francesas. Mas o que aconteceu nos corredores escuros da inteligência francesa e nas planilhas financeiras de Dubai nos meses anteriores não foi um erro de cálculo, foi uma liquidação. Eu passo meus dias rastreando fluxos de dados e capital em camadas da rede que a maioria das pessoas prefere ignorar. E o que encontrei nos registros de conformidade e nos movimentos de títulos da dívida do Telegram aponta para uma realidade inevitável. O Telegram não foi capturado, ele foi entregue. Você acredita na narrativa do herói solitário que luta contra a tirania global, mas a matemática do poder é muito mais pragmática e cruel do que qualquer postagem de blog sobre liberdade de expressão. Pense comigo. Como uma plataforma que queima centenas de milhões de dólares por ano em servidores e largura de banda, sem um modelo de publicidade agressivo até pouco tempo atrás, sobreviveu tanto tempo no vácuo? A resposta curta é que ela nunca esteve no vácuo. Eu investiguei a fundo o colapso do projeto Tom, a Telegram Open Network, em 2020, quando a SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, barrou a emissão da criptomoeda Gram. Durov não perdeu apenas um sonho tecnológico. Ele contraiu uma dívida imediata de 1,2 bilhão de dólares com investidores que não aceitam não como resposta. Entre esses investidores estavam figuras ligadas a fundos soberanos e oligarquias que operam nas sombras das sanções internacionais. Para pagar essa dívida, em março de 2021, o Telegram emitiu mais de 1 bilhão de dólares em títulos de dívida. Onde esse dinheiro foi parar? E quem detém esses papéis? Os rastros levam a Abu Dhabi, especificamente ao fundo Mubadala e a Abu Dhabi Catalyst Partners. No momento em que o capital estatal dos Emirados Árabes Unidos se tornou o oxigênio do Telegram, a neutralidade de Pavel Durov deixou de ser um princípio e passou a ser uma mercadoria. Você entende o que isso significa? O homem que fugiu da Rússia em 2014 para não entregar os dados dos manifestantes ucranianos ao FSB estava, 10 anos depois, amarrado por correntes de ouro a interesses geopolíticos que jogam dos dois lados do tabuleiro. Mas a parte financeira é apenas a superfície. O verdadeiro mecanismo de controle está na arquitetura técnica que você e outros 899 milhões de usuários confiam cegamente. O marketing do Telegram vende segurança e privacidade. Mas se você abrir as entranhas do protocolo MT-Proto, encontrará uma realidade diferente. Ao contrário do Signal ou do WhatsApp, o Telegram não utiliza a criptografia de ponta a ponta por padrão. Todas as suas conversas, exceto os raros chats secretos, são armazenadas nos servidores da empresa. Isso significa que o Telegram detém a chave mestra de um arquivo universal da dissidência, da criminalidade e da política global. Durante anos, a recusa de Durov em colaborar com a justiça foi o seu maior ativo de marketing. No entanto, o jogo mudou em 2024. A detenção em Paris não foi sobre pornografia infantil ou tráfico de drogas, as acusações oficiais. Foi sobre o acesso. A justiça francesa, através da lei LOPMI, exigia o que todos os serviços de inteligência do mundo desejam: a capacidade de interceptar e descriptografar comunicações de alvos específicos. Após 4 dias de interrogatórios, algo curioso aconteceu.
Pavel Durov foi libertado sob fiança de 5 milhões de euros, mas as mudanças no Telegram foram instantâneas e sísmicas. A política de privacidade foi reescrita. Onde antes se lia uma recusa quase absoluta em cooperar com autoridades, agora existe uma cláusula explícita. O Telegram fornecerá endereços IP e números de telefone de usuários às autoridades em resposta a ordens judiciais válidas. Você pode pensar que isso é apenas uma concessão moderada para combater o crime. Mas, para um investigador que entende como o metadado é a arma mais poderosa da vigilância moderna, isso é uma rendição total. O número de telefone é o elo final que liga o anonimato digital à identidade física. Ao ceder esse ponto, o Telegram removeu a última camada de proteção que o diferenciava de qualquer outra ferramenta de vigilância estatal. Por que essa mudança ocorreu precisamente agora? Porque um homem que preferiu o exílio a colaborar com o Kremlin agora se curva perante as leis europeias. A chave para esse enigma está na viagem que Durov fez ao Azerbaijão pouco antes de ser preso. Existem relatos de que ele tentou um encontro com Vladimir Putin em Baku, o qual teria sido recusado. Pense na posição de um homem que é cidadão da Rússia, de São Cristóvão e Neves, dos Emirados Árabes Unidos e da França. Ele é um cidadão do mundo que não pertence a lugar nenhum, o que o torna o alvo perfeito. Se a Rússia o rejeitou e os Estados Unidos o vigiam através da SEC, a Europa tornou-se a sua única saída de mercado e a França o seu carrasco jurídico. A venda do Telegram não ocorreu em uma mesa de negociações com um contrato de aquisição. Ela ocorreu através da capitulação técnica. Quando o Telegram anunciou a integração massiva de mini-apps e sua própria blockchain interna, a nova TON, agora rebatizada como The Open Network, ele parou de ser apenas um mensageiro para se tornar um ecossistema financeiro. E ecossistemas financeiros não podem operar na ilegalidade se quiserem processar bilhões de dólares. Para que a TON se tornasse a infraestrutura de pagamento global que Durov projeta, ele precisava de legitimidade. E o preço da legitimidade foi a chave dos seus 900 milhões de usuários. Você já se perguntou por que, apesar de todas as acusações graves de permitir o tráfico de armas e a coordenação terrorista, o Telegram nunca foi banido das lojas de aplicativos da Apple e do Google com a mesma ferocidade que o Parler ou outras plataformas menores? A resposta é simples. O Telegram é útil demais para ser destruído. Ele é o honeypot perfeito. Um pote de mel que atrai todos os atores que buscam sombra, desde ativistas de direitos humanos até cartéis de drogas e espiões estatais. Para os serviços de inteligência, ter todo esse tráfego concentrado em uma única infraestrutura, cujo dono está sob pressão legal e financeira, é muito mais valioso do que dispersar esses usuários para redes verdadeiramente descentralizadas e inalcançáveis na Darknet. O Telegram tornou-se uma ferramenta de inteligência de código aberto sob gestão privada. Cada vez que você envia uma mensagem, você está alimentando um banco de dados que agora tem uma porta lateral oficial para os governos. O que estamos vendo é o nascimento de um novo tipo de controle social. O projeto de transformar o Telegram em um super app ocidental, semelhante ao WeChat chinês, está em pleno vapor. Com a introdução de carteiras de criptomoedas integradas, identificação digital e sistemas de publicidade baseados em comportamento, o Telegram está coletando mais dados do que nunca. E agora, esses dados são compartilháveis. A pergunta que você deve se fazer não é por que ele vendeu, mas quanto tempo você levou para perceber que o produto vendido foi você. A narrativa de liberdade foi o marketing de aquisição de usuários mais bem-sucedido da história do Vale do Silício e da tecnologia russa. Atraíram-se os rebeldes, os cautelosos e os curiosos, prometendo-lhes um bunker, apenas para descobrir que o bunker tem paredes de vidro e os guardas acabaram de mudar de uniforme. Observe as datas. Em março de 2024,
Durov afirma que o Telegram vale 30 bilhões de dólares e flerta com um IPO, uma oferta pública inicial. Em agosto, ele é preso. Em setembro, a política de privacidade muda radicalmente. Não é coincidência, é uma sequência lógica de eventos. Para abrir o capital ou atrair investidores institucionais de peso, uma empresa precisa ser limpa. Ela precisa de conformidade. Ela precisa ser capaz de entregar quem quer que as autoridades peçam. O Telegram estava em uma encruzilhada. Permanecer como uma ferramenta marginal de resistência e eventualmente falir sob o peso de suas dívidas e processos, ou tornar-se parte do sistema de vigilância global e garantir sua sobrevivência financeira. Durov escolheu a segunda opção. Ele escolheu os 900 milhões como sua moeda de troca. Pense na ironia. O homem que se veste de preto, pratica o ascetismo e prega a soberania individual, agora preside a maior base de dados centralizada de dissidentes do planeta, com um canal direto de entrega para as autoridades de Paris e, por extensão, para os seus parceiros de cooperação internacional através da Europol e da Interpol. O contrato de Pavel Durov com seus usuários foi quebrado no momento em que o primeiro bit de informação de identificação foi passado para um servidor estatal sem uma luta pública épica. O silêncio que se seguiu à sua libertação, interrompido apenas por comunicados corporativos sobre melhorar a moderação, é o som de uma porta de cela se fechando, não para ele, mas para a privacidade de todos os que acreditaram em sua promessa. Onde isso nos deixa? O Telegram agora é uma extensão do aparato estatal de monitoramento, disfarçado de plataforma de liberdade. A tecnologia de vigilância não precisa mais de cavalos de Troia escondidos em softwares maliciosos. Ela é baixada voluntariamente pela App Store por 900 milhões de pessoas. O mecanismo de controle é tão sutil que a maioria dos usuários continuará a usar o aplicativo, acreditando que a mudança nos termos de serviço não os afeta, porque não tem nada a esconder. Mas a questão nunca foi o que você tem a esconder, e sim quem tem o poder de decidir o que é ocultável. O poder de decidir quem é o criminoso mudou de mãos, e Durov assinou o protocolo de transferência. Olhe para o seu telefone. O ícone do avião de papel azul não representa mais a fuga da censura. Ele representa a trajetória de um míssil teleguiado por dados que sabe exatamente onde você está, com quem você fala e o que você compra. O Telegram não é mais uma ferramenta de comunicação. É um sensor biométrico e social em escala global. No final, a venda não foi feita por 900 milhões de dólares, mas por 900 milhões de vidas digitais. Pavel Durov comprou sua liberdade e o futuro de sua empresa, entregando o mapa do território. Você ainda acha que o mundo é o mesmo que era antes daquele pouso em Debourget? A verdade é que a rede de anonimato que você pensava habitar acaba de ser iluminada por holofotes de alta potência, e não há para onde correr. O sistema não foi derrubado, ele apenas trocou de administrador. E a pergunta que resta é: quem será o próximo a ser vendido quando o preço da resistência se tornar alto demais para os seus arquitetos? Pense nisso, enquanto ainda resta algum espaço para o pensamento não monitorado, porque essa janela está se fechando mais rápido do que você imagina.